Boa noite, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo da Prática. E estamos novamente aqui juntos para estas singelas reflexões nesse programa intitulado Palavras de Vida Eterna. E nós abraçamos a todos com muito carinho, rogando a Jesus que envolva cada coração, cada lar, com muita paz, com muito amor, com muita luz. E então nós vamos fazer uma prece, né, para iniciarmos as nossas reflexões. Querido Mestre Jesus, nosso amor maior, nosso amigo, nosso irmão, nosso mestre, nosso guia. Como é bom, Senhor, estarmos reunidos com amigos para conversar e refletir sobre o teu evangelho e a tua doutrina abençoada. Envolve-nos, Jesus, na tua paz, no teu amor, na tua luz, e permite que nós possamos assimilar os teus ensinamentos e que eles, caindo em nossos corações e em nossas mentes, como sementes em campo fértil, deem frutos de sabedoria, de amor e de paz. Obrigada, Senhor. Obrigada a Deus, nosso Pai, pelas oportunidades benditas de aprendizado e que nós possamos, em nossa caminhada, estarmos atentos, vigilantes, para colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos contigo, Senhor. Fica conosco e é em teu nome que nós iniciamos as nossas singelas reflexões desta noite. Que assim seja. Então, hoje nós vamos fazer uns comentários a respeito de uma passagem do livro Há 2000 anos. Quem não conhece os 5 romances de Emmanuel precisa conhecer. É Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e Paulo Estevão. São romances históricos, né? Com exceção de Renúncia, que foi passado mais tarde na Espanha, os outros 4 são os primeiros tempos do cristianismo. E nós aprendemos muito com Emmanuel nesses livros. E a gente fica pensando que romance nem seria um bom termo, né, para classificar esses livros. Mas a nossa linguagem ainda é pobre, então a gente usa romance e usa romances históricos, né? Para assim, explicar, clarear bem, ficar bem entendido o que Emmanuel quis relatar nesses livros. São livros extraordinários, né? São livros que a gente lê com muito gosto, porque, primeiro, que é muito bem escrito, são muito bem escritos, né? E muito bem captados por Chico Xavier. E, segundo, que eles contêm ensinamentos preciosíssimos, atualíssimos, para
os nossos dias. E nesse livro, Há 2000 anos, a humildade de Emmanuel fica muito clara, sabe? Ele fala aqui no prefácio do livro que ele diz assim: se algum dia, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Esperemos o tempo e a permissão de Jesus. Então, Emmanuel, ele tinha feito essa promessa em 1939, ele não esqueceu, né? Quando foi no dia 21 de outubro deste ano de 1939, ele ditou a primeira página desse extraordinário romance para Chico Xavier. E ele conta a história desse senador orgulhoso, né, o Públio Lentulus, que era casado com Lívia, que era uma mulher extraordinária, e eles tinham 2 filhos, né, a Flávia e o Marcos. A Flávia estava muito doente. Ela estava com hanseníase, né? Antigamente falava lepra. E ela sofria muito com isso. O corpo era coberto de feridas purulentas que doíam, que inflamavam. Ela estava muito fraquinha, porque ela tinha muita febre, né? E não havia mais recursos na medicina para tratá-la, para curá-la. Então, os médicos usavam paliativos, né, que pudessem dar algum alívio para aquela criança. Mas ela sofria muito, os recursos eram muito pequenos. E um dia, o Públio estava conversando com seu grande amigo Flamínio Severo. E Flamínio sugeriu a ele que eles fossem embora ali de Roma para a Galileia, para Jerusalém, que lá o clima era muito melhor, né? Era uma região de um clima mais ameno, havia muita vegetação, era um lugar muito tranquilo. E então Públio e Lívia resolvem ir embora para Jerusalém. E aí foram fazendo todos os preparativos, né, para que eles pudessem ir para Jerusalém. Então, a correria, né, muito trabalho para uma mudança, ainda mais com 2 crianças, sendo que uma estava muito enferma. E aí, eles, no dia da mudança, eles acomodaram a Flávia, né, no interior da galera lá do barco, onde que eles iriam, né, viajar. E Públio continuava conversando com Flamínio pouco antes deles
dele entrar na embarcação, e Flamínio resolveu lhe fazer uma recomendação. E ele disse o seguinte, ele falou confidencialmente, diz Emmanuel. Ele diz assim: sabes que os súditos conquistados pelo Império, o Império Romano, né, muitas vezes nos olham com inveja e com despeito, tornando-se preciso nunca desmerecermos da nossa posição de patrícios. Ou seja, nós não podemos nos esquecer que nós somos superiores, não é? E isso era motivo de muito orgulho para eles. Algumas regiões da Palestina, segundo os meus próprios conhecimentos, estão infestadas de malfeitores, e é necessário estejas precavido contra eles, principalmente na tua marcha em demanda de Jerusalém. Leva contigo, tão logo aportes com a família, o maior número de escravos para tua garantia e dos teus. E na hipótese de ataques, não existes em castigar com severidade e aspereza. Então, Flamínio foi aqui muito severo, né? O conselho que ele deu, um conselho pesado, né? Para que Públio ficasse atento e qualquer incidente, por menor que fosse, que ele castigasse com severidade e com aspereza o infrator. Públio recebeu a exortação atenciosamente. E daí a minutos movimentavam-se ambos no interior da nave para começarem a viagem. A viagem transcorria com o máximo de serenidade e de calma. E Públio Lentulus observava ali a bela paisagem na travessia do Mediterrâneo. E, apesar dele estar ali apreciando, achando aquilo tudo bonito, ele ficava pensando na monotonia dos seus afazeres na vida romana, junto de numerosos processos do Estado. E ele trazia o coração cheio de sombras. Lívia procurava aproximar-se de Públio, né? Do espírito irritado de Públio, e ela procurava conversar amenidades, falar dos assuntos delicados de família, para que ela pudesse trocar ideias com ele, conhecer o que ele ia no íntimo para suavizar, né, esse sentimento tão sombrio que Públio carregava dentro de si. A viagem continuou, né? Quando foi em determinado ponto da viagem, e estava tudo bem. Quando eles estavam chegando nas proximidades de Jerusalém, ocorreu um imprevisto. Emmanuel diz assim: um corpo sibilante cortou o ar fino e claro,
alojando-se no palanquim do senador, ouvindo-se, ao mesmo tempo, um grito estridente e lamentoso. Minúscula pedra ferira levemente o rosto de Lívia, determinando grande alarme na massa enorme de servos e cavaleiros. Entre os carros e os animais que pararam assustados, numerosos escravos rodeiam os senhores, buscando com precipitação inteirar-se do fato. E aí, eles, nessa altura, eles já tinham descido da embarcação e estavam na estrada. Nesse momento, Públio recordou a recomendação de Flamínio nos momentos antes da partida. E, ignorando os seus melhores sentimentos de tolerância e generosidade, ele resolveu mostrar a sua posição, mostrar a autoridade diante de quantos houvessem de lhe seguir a permanência naquele país estrangeiro. Então, do alto do seu orgulho, da sua vaidade, de senador romano, ele ordenou providências imediatas aos soldados que o acompanhavam. E ali mesmo, debaixo daquele sol muito quente, e sob o olhar espantado de algumas dezenas de escravos e centuriões numerosos, determinou que açoitassem sem comiseração o rapaz pela sua leviandade. Então, os soldados conseguiram pegar o rapaz, um rapazinho, que fugia correndo. E todos que estavam ali acompanhavam, com uma tristeza muito grande, aquela cena violenta, aquela cena daquele jovem seminu que era açoitado. E ele gemia, ele soluçava dolorosamente sob o chicote, sobre aquele látego cruel que o feria, né? Até que Lívia não conseguia contemplar por mais tempo a rudeza do espetáculo, ela pediu ao esposo em voz súplice: basta, Públio, porque os direitos da nossa condição não traduzem deveres de impiedade. Aí, Públio, ouvindo isso, ele considerou que a sua severidade fora excessiva e rigorosa. E ele mandou que suspendesse o castigo doloroso. E o seu auxiliar, Sulpício, perguntou a ele que destino iriam dar àquele rapaz. Aí, Públio, num tom muito rude, muito irritado, ele disse: para as galeras. Uma sentença terrível, porque quem ia para as galeras não saíam, morriam lá, não sobreviviam muito tempo. Era muito doloroso. E aí, gente, os soldados seguraram, né, aquele moço, e ele olhou para Públio com um olhar de ódio e desprezo supremo.
supremos. E no seu coração, no seu íntimo, haviam sentimentos de vingança e de cólera. Mas a caravana pôs-se a caminho, né? E aí a chegada a Jerusalém transcorreu sem incidentes. Chegaram bem. Então, a história continua. A partir desse fato, a vida de Públio Lento e da sua família sofrerá coisas horríveis, horríveis. Porque o pai desse rapaz foi implorar a Públio que o filho era um bom filho, que fora sem querer, não tinha intenção de ferir Lívia. Enfim, a história continua. O nosso enfoque é esse conselho muito infeliz, assim, né, de Flamínio, muito severo, muito pesado. E a lição que nós tiramos disso é que nós devemos ter muito cuidado com o que nós aconselhamos para as pessoas. Nós não temos capacidade, não fomos nomeados por Deus para sermos juízes de ninguém. Quem julga é Deus. E aí a gente fica pensando na importância de cultivar o perdão, de cultivar os bons sentimentos em relação às pessoas. Nós sabemos que todos os nossos atos, bons ou maus, retornam para nós. São como flechas, né? Você joga para uma pessoa, em direção a uma pessoa, e um dia aquela flecha retorna para você. Nesse livro aqui, Respostas da Vida, que é um livro maravilhoso, cheio de frases, né? Ele é todo assim, olha, de frases. É um bom livro para nós usarmos no Evangelho no Lar, no nosso dia a dia. Tem uma frase na lição 17 que se chama conversar, que André Luiz diz assim: a palavra é um fio de sons carregado por nossos sentimentos. Em razão disso, aquilo que sentimos é o remoinho vibratório que nos conduzirá a palavra ao lugar certo que nos propomos atingir. Nesse episódio, nós vemos Flamínio, que usou uma palavra carregada de sentimentos, não é? E endereçou essa palavra para Públio e atingiu o coração de Públio. E ali fez morada. E aí teve todo esse acontecimento. Aí André Luiz fala assim: quem condena, atira uma pedra, que voltará sempre ao ponto de origem. Aí ele encerra dizendo: abençoadas serão as suas palavras sempre que você fale situando-se na posição dos ausentes ou no lugar dos que lhe ouvem a voz. As palavras de Flamínio
fizeram um estrago muito grande no coração de Públio Lentulus. Nós vimos ali o Emmanuel contando que o Públio estava com seu íntimo, a sua alma carregada de sombras. Ele não estava bem. E nós sabemos que os espíritos influenciam na nossa vida, nos nossos pensamentos, né? E muitas vezes nós agimos sob a influência desses espíritos. E ali, como Emmanuel, como Públio Lentulus não estava vigilante, né? Ele deixava a angústia, as sombras dominarem o seu íntimo, ele tomou uma atitude que ele iria arrepender-se pelo resto da vida. Porque as tragédias que aconteceram na sua vida foram muito dolorosas, tudo por conta desse incidente. Se não fosse o orgulho desmedido dele, se não fosse ele querer provar, né, que ele era uma autoridade maior, ele teria perdoado o rapaz, que não tinha intenção de ferir ninguém, de machucar ninguém, mas não. O seu orgulho, a sua vaidade, falaram, né, mais alto, e ele tomou uma atitude terrível e foi desencadeando como uma bola de neve, porque ele não quis nem ouvir o rapaz, mandou que o castigassem com chibatadas, que era um castigo que era dado a criminosos. O rapaz, num ato impensado, ele não tinha intenção de machucar ninguém. Então, nós temos que olhar os dois lados sempre. Nós temos que ponderar, que vigiar antes de tomar qualquer atitude. Nós temos que vigiar as nossas palavras, porque as palavras constroem, né? Constrói coisas maravilhosas. Mas as palavras, conforme elas são usadas, elas podem matar a esperança de uma pessoa. Elas podem ferir, elas podem machucar muito seriamente. Então, gente, vamos pensar. Que tipo de conselho, de palavras que nós estamos usando no nosso dia a dia? Como? Desculpa, gente, estou meio com alergia. Nós precisamos pensar que as nossas palavras precisam ser palavras que constroem, que levam o ânimo, o bom ânimo, a esperança, o consolo, a luz, o amor, a bondade para a vida das pessoas. É muito importante nós pensarmos isso. Então, vamos pensar duas vezes. Usar o vigiai que Jesus falou. Na passagem do Evangelho da mulher adúltera, quando os fariseus, né, armaram uma armadilha para Jesus, perguntando, né, a lei de Moisés manda que as adúlteras sejam lapidadas, o que o Senhor diz e tal. Jesus logo viu que era uma armadilha. Ele não respondeu na hora. Ele abaixou-se e começou a escrever na areia. Depois ele falou a célebre frase: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, esse gesto de Jesus, de dar um tempo, né, de não responder imediatamente, é aprendizado para nós.
O Públio deveria ter pensado até 10, até 100, né? Contado, né? Até 10, até 100, antes de tomar uma atitude intempestiva que desgraçou a vida de todos. Então, vamos pensar. Vamos vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos sentimentos. E vamos exercitar o perdão, o desculpar em todos os momentos da nossa vida. Para essa, a nossa singela reflexão desta noite. Vamos agradecer a Jesus por mais esta oportunidade, rogando a Ele que nos inspire sentimentos elevados, pensamentos elevados, atitudes cristãs sublimes que nos auxiliam no progresso espiritual e auxiliem os nossos amigos, as pessoas que se acercarem de nós, que nós tenhamos muito cuidado com os conselhos que nós damos, com as palavras que nós proferimos, porque as palavras vêm carregadas de sentimentos, e os sentimentos deveriam ser sentimentos de amor sempre. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em muita paz. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima semana.